Amigos, é com grande alegria que a gente recebe o nosso companheiro Vanderlei de Vila Velha, que hoje traz o tema O Argueiro e a Trave. Obrigado, amigo. Que Jesus possa nos abençoar, nos acompanhar nesse momento, em que procuraremos juntos refletir um pouco sobre algumas das passagens do seu Evangelho que nos ilumina. Hoje o tema que trouxemos para a nossa reflexão é o argueiro e a trave, fazendo, acima de tudo, um discurso, uma procura de interpretação e de entendimento sobre os julgamentos, que, no nosso entendimento, era o propósito de Jesus quando apresentou esse tema. Lá no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós podemos ver o Mestre Jesus falando para aqueles que o ouviam: e por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, nessa passagem um pouco dura, um pouco rigorosa do Mestre, mostra a nossa pouca capacidade de avaliação a respeito das nossas deficiências próprias, das nossas limitações morais, dos nossos erros de conduta, naturais porque estamos em evolução. Mas ele destaca a dificuldade que nós temos de ver os nossos e a facilidade que nós temos de perceber os que estão nas outras pessoas. Jesus destaca a capacidade que nós temos de mal avaliar a nossa conduta e avaliar excessivamente bem, no sentido de ser rigoroso, a conduta do nosso próximo. Primeiro é importante entender o que o Mestre quis dizer. São duas palavras pouco usadas que ele utilizou nessa frase: argueiro e trave. Argueiro é aquele pedacinho mínimo, uma fração ou um estilhaço de alguma coisa bem pequenininha, uma palhinha, um cisco, que tem o potencial de cair em nosso olho ou de ficar à frente das nossas vistas, atrapalhando que a gente veja aquilo que está na frente. Trave, no entendimento de Jesus, é aqueles pedaços de madeira grandiosos que se usava antigamente, ainda hoje se usa, quando se faz construção de madeira. É aquela viga que segura, aquela pilastra, né, que segura os telhados e as armações. Hoje nós não temos mais traves de madeira porque usamos traves de concreto, de cimento. Mas era muito usado e ainda hoje é em algumas construções as traves verticais ou horizontais que sustentam as construções. Então Jesus fez uma comparação entre uma coisa mínima, uma coisa minúscula, quase imperceptível, e uma coisa gigantesca que está à frente de todos nós quando caminhamos por dentro das casas. Nós, quem não consegue ver, né, as pilastras que sustentam a laje dessa casa espírita que nos acolhe. Então era disso que Jesus estava falando nesse momento. Mas o que ele queria dizer especificamente é desse nosso vício, esse vício terrível que nós temos de emitir valor de juízo a despeito do comportamento das outras pessoas, a despeito do que fazem, o que falam as outras pessoas. Jesus falava sobre os julgamentos insensatos, dispensáveis e que não traziam e não trazem o menor benefício para nós. Tudo isso aconteceu num contexto em que ele começou lá no começo daquela narrativa, no começo desse capítulo do Evangelho de Mateus, onde ele fala: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Ou seja,
Jesus nos orienta para que nós não façamos aquilo que não queiramos que seja feito contra nós, inclusive sob o ponto de vista dos julgamentos. Ele aconselha claramente, não julgueis para que não sejais julgado. E logo depois ele fala daquela nossa dificuldade de enxergar uma coisa pequenininha que atrapalha a visão do outro e não enxergar aquela coisa gigantesca que está na frente dos nossos olhos, atrapalhando a nossa própria visão. Jesus falava claramente sobre uma deficiência nossa, um vício que nós temos, que ele chamou de hipocrisia, chamou-nos de hipócritas. Logicamente, chamou aqueles que fazem aquilo que ele estava falando em seu discurso. A hipocrisia é o vício de fingir, de dissimular a nossa verdadeira personalidade, exaltando os defeitos dos outros. Ou seja, eu mostro que eu sou superior não pelas qualidades das coisas que eu realizo ou que eu realizei, mas eu mostro que eu sou superior pelas coisas que eu julgo que os outros fazem errado ou não fazem. É alguma coisa parecida quando alguém fala assim, puxa, mas você, sei lá, deixou de pagar uma conta de R$10, e a pessoa fala, mas e daí? Tem gente que deixa pagar de 100, de 200. Isso é hipocrisia, porque o fato de outros fazerem coisas erradas não me dão o direito de eu fazer também. Então a hipocrisia é assim, eu diminuindo os outros com a pretensão de querer me aumentar. Era deste nosso vício que Jesus estava falando. Em uma outra passagem, ele comenta sobre um fariseu e um publicano que entraram no templo para fazer as suas orações. O fariseu era aquele homem da lei, aquele homem que tinha em si o poder legal da religiosidade, da realização da religiosidade onde eles estavam lá. Era um doutor da lei, eram os doutores da lei, que geralmente tinham o título de fariseu. Tinham muitos deles que eram muito competentes, muito justos e muito honestos, mas muitos deles também só se preocupavam com a própria aparência e com o próprio bolso. Logicamente, Jesus falava dos fariseus que não queriam melhorar nem a si, nem as pessoas a quem eles procuravam conduzir. Então, e o publicano é aquela pessoa mal vista pelo povo judeu porque era um cobrador de impostos. O publicano era aquele que recolhia os impostos das colônias romanas da época, uma vez que aquela região era dominada pelo colonizador, não pelo colonizador, mas pelo dominador romano. Eles colhiam os impostos daquele povo e entregavam para Roma e, logicamente, tiravam as suas comissões, que era legal, na época era legal que se fizesse isso, logicamente. Era um trabalho como qualquer outro, mas o publicano não era aceito pelo povo judeu. E aí Jesus mostrava aos seus discípulos que o fariseu de pé, assim orava consigo mesmo, ele não estava orando para Deus, ele estava orando para ele mesmo. A sua oração não conseguia sair do teto daquele templo. Deus, ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, e apontava aquele que estava ao seu lado. E esse publicano, ao seu lado, não conseguia sequer elevar os seus olhos aos céus. Simplesmente olhava para o chão e batia no peito, repetindo, Senhor, Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então, isso é que Jesus destaca com relação à hipocrisia. É o ato daquele fariseu tentar diminuir o publicano e fingir que estava se exaltando, mas na verdade o que ele estava fazendo era contando uma série de coisas que na verdade ele absolutamente não era e não tinha a menor pretensão de ser. Nós precisamos observar o mal que está em nós, muito antes de observarmos o mal que está nos outros. Observar o mal alheio torna-se importante na medida em que eu posso ajudá-lo, em que eu posso fazer algo para que ele melhore. Fora disso, não tem o menor objetivo. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala sobre as bem-aventuranças aos misericordiosos, Allan Kardec nos fala que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós.
A impressão que passa a nós é que as nossas mazelas, as nossas deficiências, elas são invisíveis às pessoas e invisíveis para nós também. Mas as dos outros vêm com etiqueta, com rótulo e com luzinha piscando para que todo mundo veja. Eu sempre tomo a mim como exemplo de perfeição. O defeito está nos outros. Teve um filósofo, inclusive, que disse uma frase muito interessante. Ele disse que o inferno está nos outros, não está em mim. As outras pessoas é que são ruins, feias, tortas, fazem coisas erradas, cometem erros. Eu cometo sim, mas todos os erros que eu cometo são justificáveis. Eu sempre encontro uma justificativa para as minhas mazelas, para as minhas deficiências morais. E aí, ele continua: semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Esse é nosso hábito de exaltar os defeitos alheios, ela é uma afronta, ela vai contra a caridade, ela é o contrário do que diz a caridade. Ela vai de encontro ao que prega e ao que nos ensina a prática da caridade. Também nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala sobre a trave do orgulho. Com efeito, pergunta Kardec, comenta Allan Kardec numa pergunta: com efeito, como pode um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Como que poderia um homem fazer isso? Ou seja, imaginem um homem presunçoso, um homem egoísta, um homem absolutamente orgulhoso. Como é que ele ia exaltar em outra pessoa, sendo presunçoso e sendo orgulhoso, como é que ele ia exaltar em outra pessoa qualidades que ele não tem, para que isso indiretamente diminuísse as qualidades que ele acha que tem e que ele não tem? Esse hábito é terrível, porque nós deixamos de elogiar uma obra bem feita porque não temos vontade, nem tempo, nem capacidade para fazer obras semelhantes àquelas. Então a gente critica o que os outros fazem. Vemos nas pessoas sempre uma usina de produzir coisas ruins. Achamos crítica para tudo. Se alguém doa algo para outra pessoa, eu falo: mas está doando porque tem muito. Se tivesse o pouco que eu tenho, não doaria. Quando uma pessoa dá um pouco do que tem, eu falo: mas está dando só para aparecer, para que as outras pessoas vejam ela dando. A gente sempre vai ter uma crítica ao bem que os outros fazem, para que isso não nos esconda, para que isso não nos obscureça. É um hábito terrível chamado orgulho. O orgulho é um sentimento que nasceu no coração do ser humano, que a gente não sabe sequer de onde ele veio. Porque alguns sentimentos ruins, perniciosos, ele tem a sua origem antropológica na evolução. Por exemplo, o egoísmo, um sentimento terrível que nós precisamos acabar com ele na face da terra. O egoísmo é um filho dileto, um filho preferencial do orgulho. Mas o egoísmo, nós podemos dizer que ele é, vamos falar assim, uma sobra, um resquício, um efeito colateral pernicioso da nossa evolução. O egoísmo, podemos dizer, que é uma deficiência do egocentrismo, que é aquela ideia de acharmos que nós estamos sempre no centro das coisas. E o egocentrismo foi importante no nosso processo evolutivo, porque há algum tempo atrás, 100, 200, 500, 1000 anos, nós precisávamos nos preocupar muito conosco, porque ainda não tínhamos desenvolvido em nós a capacidade de interagir com as pessoas. As civilizações estavam começando a surgir, então era necessário que eu me preocupasse comigo e com minha prole, acima de qualquer coisa. Só que nós evoluímos e não há mais campo, não há mais necessidade, não há mais espaço para o egoísmo. Existe coisa para todo mundo, existe alimento para todo mundo.
Não precisamos nos preocupar mais unicamente com a nossa família, mesmo porque não conseguimos mais viver isoladamente. Nós somos, todo o mundo é nada mais do que uma grande aldeia em que nós dependemos uns dos outros, estamos interligados intimamente. Então o orgulho, o egoísmo surgiu como evolução disso. Nós guardamos comportamentos hoje desnecessários que usávamos 300, 500 mil anos atrás. Da mesma forma, o preconceito é um resquício também daquela época. Porque não é possível que nós, todas as vezes que víssemos uma pessoa perdida no meio do mato, na porta da nossa caverna, nós tivéssemos a boa vontade de achar que era uma pessoa boa. A gente sempre achava que era uma pessoa ruim. É da nossa família, é do nosso clã? Não, não é. Então expulsa porque deve ser gente ruim. E isso evoluiu conosco e ficou conhecido como preconceito. Hoje ele é ativo em nós como preconceito. Ainda resquícios de comportamentos até mais recentes, porque o nosso cérebro, a nossa mente enquanto encarnados, não tem possibilidade de analisar todas as situações de imediato. Então é necessário um mínimo de cuidado, um mínimo, entre aspas, de preconceito com as situações e com as coisas, para que a gente não acabe morrendo ou sendo assassinado. Se eu vir um carro vindo em minha direção e não tiver o preconceito de que se eu não sair da frente ele vai me atropelar, eu posso ser atropelado, porque o motorista pode estar distraído. É claro que se eu estiver na faixa de pedestre atravessando, eu sei que ele vai parar. Mas eu sempre tenho o preconceito de que ali pode ter um motorista que não vai conseguir parar. Então é interessante esperar que ele diminua a velocidade. Muitas soluções temos que tomar de forma rápida. O nosso cérebro toma decisões antes que a gente reflita. Isso parece um tipo de preconceito do nosso cérebro, da nossa mente. Mas é uma forma que ele tem de poupar energia. Só que nós levamos isso ao extremo. E aí todas as pessoas que não são parecidas com nós são vítimas do nosso preconceito. A gente começa a achar que pessoas baixinhas, pessoas altas, pessoas feias, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas amarelas, são alvos de desconfiança, apesar de não serem mais, na grande maioria dos casos. Nós nos deixamos levar ainda hoje por comportamentos pré-históricos, por comportamentos antropológicos que não precisariam mais estar em nós. Então, é dessa forma que nós ainda continuamos julgando as pessoas como julgávamos há 100, 300, 500 mil anos passados. E aí, continua Allan Kardec dizendo, por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também negação de muitas virtudes. Onde há orgulho, não há virtude. Não é possível que haja virtude no orgulho. Pode até haver no orgulho boas práticas. As pessoas podem fazer boas práticas para se exaltarem, para se mostrarem, para aparecerem. E as boas práticas podem até ficar, são boas. Mas não há caridade, também não há virtude nesse tipo de comportamento. Porque onde há orgulho, não há virtude. Porque o orgulho, ele é capaz de gerar junto consigo uma série de outros preconceitos. São outras traves que obliteram a nossa visão e que nos impedem de ver claramente aquilo que está à nossa frente. A trave da vaidade que nos faz pensar sermos melhores e mais bonitos do que as outras pessoas. A trave do preconceito de que já falamos. Da prepotência, de achar que somos melhores do que os outros, que somos capazes de realizações que os outros não são. Da presunção, da arrogância, do egoísmo e de uma série de outras traves que poderíamos encher essa tela aí, mostrando todas elas fruto do nosso orgulho, de nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa, simplesmente por sermos nós, simplesmente por ser eu. Isso é o que gerou o orgulho. E esse sentimento, não sei de onde ele surgiu, porque ele não tem nenhuma necessidade antropológica em nossa evolução. É simplesmente um resquício pernicioso do nosso crescimento espiritual que ainda não aconteceu. Precisamos fugir dele. Precisamos ser capazes de realizar o autojulgamento,
de analisarmos a nós mesmos. No mesmo capítulo, continuando Allan Kardec, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém a fazer o que eu estou fazendo? E olhe que as nossas respostas poderiam nos surpreender. Quantas vezes não nos pegamos criticando comportamentos alheios que nós já fizemos ou que ainda vamos fazer no futuro próximo? Porque a impressão que nós temos é que quando eu faço, eu tenho uma justificativa. Quando o outro faz, ele não tem justificativa, porque ele é grosso e ignorante. Eu fiz porque eu fui apertado. Olha, me levaram ao extremo da minha paciência, e aí eu tive que dar uma resposta mal criada. Mas quando o outro faz, a gente fala: puxa, que pessoa grosseira e ignorante. É dessa forma que nós agimos. Por isso seria interessante olhar nesse espelho. Allan Kardec, em outra passagem do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro qual, ele fala que esse espelho, de certa forma, existe. E chama-se os nossos inimigos ou os nossos adversários. Eles são capazes de ver em nós defeitos que nós não vemos. Se precisar usá-los, vamos usá-los, não tem problema não. Vamos pedir para que eles denunciem aquilo que nós não conseguimos enxergar. Porque assim como nós temos um espelho que nos mostra as nossas limitações físicas, deveríamos ter um também que nos mostrasse as nossas limitações morais. Talvez em breve consigamos inventar ou produzir alguma coisa dessa. Se bem que eu tenho muita dificuldade em imaginar um empresário financiando uma invenção macabra dessa. Quem ia querer comprar um espelho que denunciasse as suas deficiências morais? Eu acho que ia ser um projeto completamente fracassado. Não ia ter nenhum crowdfunding que ia sustentar esse investimento. Mas vamos torcer que algum dia apareça, não é? E levantando tudo isso que Kardec falou, nós poderíamos perguntar: daqueles dois que entraram no templo para orar, qual deles saiu do templo modificado? Porque os dois entraram para fazer uma oração. O fariseu entrou como uma pessoa perfeita e saiu de lá do mesmo jeito que entrou. Vejam pela figurinha que ele entrou como um ser perfeito e angelical e saiu como um ser perfeito e angelical. O publicano entrou todo triste, com a boca toda torta, os olhinhos baixos, as pálpebras caídas, que nem aquele gatinho com fome que procura a gente de vez em quando. Mas quando ele saiu do templo, ele não saiu orgulhoso do que fazia, mas saiu com os olhos um pouco mais elevados, um lampejo de sorriso em seu rosto e pensando que a partir daquele momento ele já estaria começando a ser justificado. Dois entraram para orar, mas apenas um saiu justificado, porque entrar numa casa espírita, num templo judeu ou em outro templo religioso, e não fazer uma autopenitência, uma autoanálise, sair de lá do mesmo jeito que entrou, é como se nós não tivéssemos ido, porque sob esse ponto de vista, não nos modificamos em absolutamente nada. Se eu não pensar em tudo que eu ouvi aqui na leitura preparatória, na prece inicial, no que está sendo apresentado, em tudo que eu ouvi que pode me ajudar a me modificar para melhor, é como se eu não tivesse vindo sob o ponto de vista da nossa reformulação, logicamente. Esse homem aí, chamado Carl Rogers, um psicólogo ligado à terceira fase da psicologia, né? O Carl Rogers, ligado à psicologia humanista, um psicólogo norte-americano muito voltado também para a educação, a gente chama de terceira força de psicologia, voltado muito para a educação, escreveu vários livros fantásticos que nos ensinam centenas de coisas. E nesse livro chamado Tornar-se Pessoa, lá no primeiro capítulo ele escreve um texto bem curtinho onde ele fala: não podemos mudar. Não nos podemos afastar do que somos, enquanto não aceitarmos profundamente aquilo que somos. Ou seja, para mudar, eu preciso ver em mim a necessidade de mudar.
Eu preciso ver em mim aquilo que eu gostaria que mudasse. Isso não significa que daqui a meia hora eu já consegui mudar. Mas é exatamente o primeiro passo. Eu não consigo me transformar se eu não perceber a necessidade da transformação. Eu não consigo me endireitar se eu não perceber que eu estou agindo de forma tortuosa em algum canto. Para me endireitar, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Preciso me conhecer. Vocês percebem dois conceitos muito sólidos nessa passagem, falados cotidianamente nas casas espíritas? Mudar e reconhecer que precisa mudar. Na ordem inversa, reconhecer que precisa mudar para depois mudar. Nós ouvimos falar sempre isso sob o título de autoconhecimento, ou seja, saber que nós precisamos mudar, e reforma íntima, o processo de mudança que deveria ter começado em nós desde o momento em que nos tornamos espíritas. Desde esse momento deveríamos ter percebido que alguma coisa em nós está errado. Tem muita coisa em nós que está certo e, aliás, elas são muito maiores do que aquelas que estão erradas. Não podemos esquecer disso. Muita coisa boa existe em nós. Muita coisa boa em qualquer um de nós. Mas nós temos que identificar aquelas que precisam ser mudadas. Isso é o autoconhecimento. E depois iniciar imediatamente um processo longo e lento, mas que precisa ser iniciado, de reformulação dessas mazelas. Reformulação cotidiana e ininterrupta, porque quando nós melhorarmos em um ponto, descobriremos outros pontos que precisam ser melhorados. Um pensamento oriental diz que existem pedras que estão mergulhadas no fundo do oceano por milênios, mas no seu interior continuam secas e sem sal, porque não absorve nada do que está no mar. Nós não podemos continuar presentes na doutrina espírita por milênios sem conseguir absorver nada do que a doutrina espírita nos ensina. Então, o Carl Roger, apesar de não ser espírita, de não ter nem sequer conhecido o espiritismo, ensinou muitas das máximas que nós aprendemos também aqui na casa espírita. Quando fala-se por aí dessa trave do olho do outro e não vejo cisco no meu olho, algumas pessoas comentam assim, mas como é que pode alguém não perceber uma trave enfiada no seu olho e ver um cisquinho que caiu no olho do outro? Parece que Jesus está falando sobre uma coisa bastante estranha, porque essa é a interpretação que algumas pessoas têm dessa passagem de Jesus. Mas, na verdade, não era bem essa visão que Jesus queria que nós tivéssemos. Porque é lógico que se fosse assim, seria muito mais fácil sentir um cisquinho no meu olho que dói pra caramba, do que uma trave enfiada no olho do outro que para mim não dói nada. Jesus disse sobre outro ponto de vista, retratado por um pintor italiano, que é mais ou menos o que está nessa tela que ele pintou. Nós vemos o juiz do alto de sua cátedra, com uma imensa trave obstruindo a sua visão, julgando ou discutindo, debatendo com outro que está embaixo, que tem um cisquinho, uma coisinha mínima atrapalhando a sua visão. Mas o juiz que está lá em cima está apontando para ele e dizendo, você não consegue enxergar direito porque tem um pedacinho de pau atrapalhando a sua visão. Tem uma lasquinha aqui, né? um argueiro atrapalhando a sua visão. Mas ele não consegue perceber a imensidão daquela trave que está atrapalhando o seu julgamento. Então essa pintura, ela retrata mais o que Jesus quis dizer. A trave que, apesar de obstruir, de obliterar, de tapar a nossa visão para ver as nossas imperfeições, não nos impede de enxergar bem os vícios alheios. Essa é a visão que Jesus tinha quando ele ensinou esse texto da trave no olho. É mais ou menos comparável àquela questão que nós vemos por aí de vez em quando sobre a janela suja. Não sei se já viram uma parábola que existe, talvez já, a maioria de vocês certamente já viu, da pessoa que estava no seu apartamento e ela ficava sentada em sua mesa, observando pela janela da sua casa as roupas de cama e de mesa do vizinho que ficava no varal, ali embaixo da sua casa. E ela comentava sempre, gente, não sei como é que pode essa vizinha
As roupas de cama dela, em vez de ser brancas, são todas amareladas, sujas, as toalhas de banho são todas sujas. Ela lava, mas as toalhas estão sempre sujas, e eu olho admirando essas toalhas sujas. Um dia ele trocou a sua própria faxineira, ela foi lá e deu uma geral na janela e limpou ela todinha. Depois ele chegou na mesa e falou: puxa, finalmente a vizinha trocou as suas toalhas, agora ela está lavando as toalhas bem, elas estão limpinhas. Mas o que havia sido trocado era a janela dele. Nós precisamos tirar as traves que obliteram a nossa visão, limpar as lentes dos nossos olhos, dos nossos óculos, para não pensarmos: nossa, como o ambiente aqui no Irmão Tomé é embaçado, eu vejo tudo embaçado aqui, mas não é o meu óculos que está todo sujo. Nós temos esse hábito de fazer isso. Vamos curar a nossa miopia para poder enxergarmos melhor e não acharmos que as coisas estão feias e mal feitas. Nós temos sempre esse hábito de não ver o que está próximo em nós. E aí Jesus nos acusa de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, limpa primeiro a tua janela, cura primeiro a tua miopia, passa um paninho na lente do seu óculos. Ou seja, comece a ver o mundo de outra forma. Comece a ver o mundo com a lente da bondade. Comece a ver o mundo como Deus o fez e não como eu tentei estragá-lo. Comece a ver as pessoas como uma usina de fabricação de coisas boas e não como alguém que só sabe errar e fazer coisas ruins. Vamos começar a ver o mundo de forma um pouquinho diferente. Vamos pensar bem naquilo que estamos pensando e agindo com relação aos outros. Esse homem extremamente simpático, um professor carioca chamado Júlio César de Melo e Souza, que escreveu dezenas de livros, talvez não chegaram a dezenas, mas mais de uma dezena de livros voltados para a cultura oriental, para os hindus, para os judeus e para outros lugares do mundo onde ele nunca havia visitado. Escreveu livros fantásticos falando sobre a cultura árabe, sobre as dificuldades do deserto, sobre o comportamento dos camelos, sobre as lendas que aconteciam naquele lugar, narrando pormenores minuciosos dos templos que ele supostamente havia visitado, sem nunca ter estado no Oriente Médio. Narrou o comportamento das pessoas nos diversos séculos da evolução do islamismo, sem jamais ter visitado um país muçulmano. Esse homem, esse carioca, assinava os seus livros com o nome suntuoso de Malbataan, que ele imaginava ser um árabe que ele criou, que tinha um nome comprido, como o da princesa Isabel, que terminava com Malbataan. Uma vez falando sobre esse homem lá no Jerônimo Ribeiro, depois no final da palestra, duas senhoras me procuraram e disseram: eu tive aula com o professor Júlio César. E outra me disse: eu estudei no colégio que se chamava Júlio César de Melo e Souza. A gente percebe que uma pessoa tão ímpar, está tão próxima de nós, né? Parece um ícone distante. Mas ele escreveu vários livros, todos eles empencado de lições morais. O mais famoso chama-se O Homem que Calculava, muito interessante. E esse também é um excelente livro falando sobre a cultura dos muçulmanos. Ele conta a história de um juiz. Corria na cidade de Cabul, no Afeganistão, um boato de que o grande juiz da cidade, o grande cade da cidade, como eles juízes, um juiz respeitado, adorado pelos advogados, pelos promotores, pelos outros juízes, porque era extremamente bom e justo. E ele fazia as suas sentenças com uma correção precisa e era elogiado por todo mundo. E corria um boato naquela cidade de que esse juiz, antes de ir para o fórum, ele ouvia os conselhos de um papagaio. E era baseado nos conselhos desse papagaio que ele proferia as suas sentenças. E um dia o rei do local, naquela época havia reis lá em Cabul, o rei o convocou para que se explicasse. Como que pode um juiz nobre, tão inteligente, tecer sentenças baseadas nos conselhos de um papagaio? Seria essa ave mágica? Teria ela vindo de algum lugar mágico? Será que nessa ave habitava o espírito de um djinn? Eles também acreditam que os espíritos habitam nos animais, eles têm essas crenças respeitáveis, logicamente. E ele chamou o juiz para que se explicasse, e o juiz falou: sim, majestade, é verdade, meu rei. Todas as vezes, todas as manhãs, antes de ir para o
tribunal, eu ouço os conselhos do meu papagaio. É um papagaio comum, verde, com bico amarelo, como esse que a gente tem por aí. Sim, mas que palavras mágicas, que sentenças mágicas esse papagaio fala. Ele disse, olha, na verdade, esse papagaio só consegue falar 2 palavras. Mas como pode, com 2 palavras apenas, te ajudar a tecer sentenças tão grandiosas? Que palavras seriam essas? E aí o juiz falou para ele, o meu papagaio só sabe falar essas 2 palavras, bondade e justiça, justiça e bondade. Todas as vezes que eu vou tecer um julgamento, eu passo alguns minutos ouvindo ele falar bondade e justiça. A justiça que pune ou a justiça que recupera o infrator, mas junto da bondade que lhe dá esperança e que lhe dá condições de se recuperar. E o rei falou, quem dera que todos os juízes do mundo pudessem ter um papagaio desse, ouvindo os conselhos dele de justiça e de bondade. Uma passagem no Evangelho de Jesus que nos mostra muito bem o hábito péssimo que nós temos de tecer julgamentos contrários às outras pessoas, está refletido nessa passagem que é conhecido por todos nós como a mulher adúltera. Jesus estava ali preparando-se para mais uma de suas saídas para ensinar, quando apareceu uma turba enfurecida perto dele, supostamente enfurecida, trazendo uma mulher. Então, os escribas e fariseus, os doutores da lei, os escribas eram aqueles que copiavam, que escreviam as leis para serem interpretadas pelos fariseus. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Trouxeram uma pobre de uma mulher. Jogaram próximo de Jesus e disseram, essa mulher foi apanhada em adultério. Nós começamos fazendo alguns questionamentos. Por que eles armaram esse flagrante? Naquele tempo, gente, assim como hoje, mulheres e homens cometiam adultério para todo lado. Não era uma novidade, como parece ser nessa passagem. Punia-se, evitava-se que isso acontecesse, mas não era um acontecimento tão fantástico a ponto de uma pantomima quanto essa. Por que será que eles levaram aquela mulher perante Jesus para armar esse flagrante? Daqui a pouco vamos ver. Por que não foi o marido dela quem a acusou? Porque ele tinha sido a vítima desse crime hediondo, punido com a pena de morte. Mas por que a vítima, a grande vítima de tudo isso, não foi quem levou essa mulher para ser julgada naquele momento? E uma pergunta que pouca gente faz. Onde é que está o seu comparsa? Adultério é um crime que não se cometia e não se comete sozinho. Não dá para cometer adultério sozinho. Alguém tem que estar junto conosco cometendo adultério com a gente. Onde é que está o seu comparsa? Onde é que está o outro criminoso que estava junto com ela? Os fariseus lembraram a Jesus naquele momento que Moisés havia ordenado na lei que as tais deveriam ser apedrejadas. E perguntaram a ele, tu mestre, o que dizes? As tais deveriam ser apedrejadas. Lá no livro do Levítico, na Bíblia, está claramente escrito, se algum homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, sejam, no plural, apedrejados, punidos de morte. Assim o adúltero como a adúltera. Mas eles já adulteraram o texto de Moisés, dizendo que as tais deveriam ser apedrejadas. Deveriam ser punidas de morte. Porque o interesse deles não era absolutamente naquela mulher. Eles não tinham nada contra aquela mulher, muito menos a favor da vítima, que era o seu marido. O que eles estavam interessados era tentar Jesus. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, vendo aquela bagunça inútil que eles estavam promovendo, simplesmente inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão, ignorando aquela gigantesca hipocrisia. O que eles queriam?
que Jesus desse uma resposta objetiva, como, por exemplo, o que Moisés disse na lei, que nós as apedrejássemos, então apedrejem a mulher. Ou seja, ele estava ferindo o que ele próprio estava ensinando. Mas e se ele dissesse assim: meus irmãos, libertem essa mulher, porque ela não cometeu o crime sozinha, ela não deve ser submetida a uma pena tão brutal como essa. Eles iriam acusá-lo de estar infringindo a lei de Moisés, e isso era passivo de prisão. Jesus não podia falar nem uma coisa e nem outra. Eles não estavam nem aí para o adultério da mulher. O que eles estavam querendo mesmo era colocar Jesus em uma situação difícil. Havia ali uma intenção absolutamente rasteira daqueles que estavam acusando Jesus. E aí Jesus demonstra essa gigantesca indiferença, não perante a situação daquela mulher, mas perante a hipocrisia daqueles homens que estavam o buscando. Continua o texto bíblico. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E voltou a escrever na terra. Essa é uma das mais sábias, uma das mais ricas sentenças do Evangelho de Jesus. Somente um espírito nobre, superior, com a grandiosidade do Mestre, era capaz, num momento tão grave como aquele, porque 2 minutos a mais ele poderia ser preso por estar tentando libertar uma adúltera e por infringir a lei de Moisés, ou declarando-se incompetente para continuar com o seu apostolado. E ele teceu uma das mais sábias sentenças da humanidade: quem está sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí voltou a escrever, demonstrando a grande sabedoria de Jesus, que conhecia profundamente o coração de cada um daqueles hipócritas que estavam ali à sua frente. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, foram desmascarados, na verdade, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e por último foram os mais novos. Ficou só Jesus com a mulher, em pé, ali naquele lugar. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque a consciência deles os apertou mais, porque quanto mais a idade vai chegando, a gente consegue ter mais plenitude de consciência. E os mais jovens geralmente acompanham os mais velhos, principalmente numa situação dessa, em que eles foram todos postos numa situação difícil por alguém que eles queriam colocar em situação difícil. Foram se afastando e deixaram Jesus e a mulher. Os menos experientes acompanharam os mais experientes. Então, erguendo-se Jesus, porque agora ele não tinha mais que dissimular, não tinha mais que ignorar, porque agora o fato era importante. Então ele ergueu-se, parou de escrever na terra e dirigiu-se àquela mulher. Vendo-a, ergueu-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Essa passagem de Jesus tem uma riqueza tão profunda que nós devemos lê-la e tentar interpretá-la e conhecê-la diversas vezes, todas as vezes em que nós tivermos uma tendência em lançar algo malicioso contra outra pessoa. Porque eu confesso a vocês, é uma coisa tão difícil de ser feita. É tão difícil para nós vermos o erro alheio e não fazermos nada, ou pelo menos fazermos algo para ajudar. Porque nós queremos mesmo é criticar. Isso é difícil para nós. Vencer esse tipo de comportamento é uma grande conquista que nós esperamos ter conquistado pelo menos parte dela ao fim dessa encarnação. Mas essa passagem de Jesus, ela não termina ali, ela continua. Porque nessa passagem Jesus ensinou 3 coisas básicas naquele momento. Primeiro,
a grande benevolência, a grande bondade de Jesus com relação a uma criminosa. Porque era uma criminosa, era uma pecadora, era uma mulher que errou. E nós vemos a grande benevolência do Mestre diante daquela mulher que necessitava de ajuda, porque tinha sido agredida, humilhada por aquela turba enfurecida. Vemos também a indulgência de Jesus para com aquela mulher que estava sim em erro, tinha cometido um crime. E por último, a compreensão do Mestre a decaída, conhecedor que era das nossas fragilidades e das dificuldades da vida. Porque certamente Jesus conhecia o que se passava na vida e no coração daquela mulher. Nessa passagem, nós percebemos Jesus exemplificando os 3 tópicos da caridade verdadeira: a benevolência, a indulgência e o perdão. No caso dele, a compreensão, porque ele não tinha que perdoar, não houve ofensa com relação a ele. Mas ele compreendeu o que a mulher tinha dito, que no caso dele é a mesma coisa. Esse episódio fantástico dessa mulher não terminou aí, teve uma continuidade, porque a impressão que dá é que a vida das pessoas acabaram com o fim do Novo Testamento. Mas a vida de todos eles continuaram. E essa escritora espiritual chamada Amélia Rodrigues, que escreve pela pena do Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, escreveu um livro onde ela traz várias histórias de passagens que aconteceram pelos caminhos de Jesus. O nome do livro é Pelos Caminhos de Jesus. E ela conta o que aconteceu com essa mulher depois. Diz a narrativa de Amélia Rodrigues, que naquela mesma noite daquele evento, do quase apedrejamento, uma mulher à noite procura por Jesus. Bate à sua porta e ele a recebe carinhosamente. Ela, ainda com o rosto lavado, com as ravinas das lágrimas que lhe correram o dia inteiro, volta-se para Jesus e lhe diz: Mestre, venho mais uma vez tirar-lhe a paz. Jesus voltou-se para ela e disse: Minha filha, a paz de espírito é conquistada pela correção dos nossos atos e pela certeza do dever cumprido. Pode falar que eu vou te ouvir. Ela então sentou-se ao lado de Jesus e lhe contou: Por muito tempo eu resisti à perseguição do lobo voraz que rodava a minha casa. Aquele que me desejava, que me buscava, o sedutor, me rondou por vários dias e várias noites. E eu, no começo, resisti. O meu marido, após as primeiras noites de novidade, me abandonou à solidão e voltou para suas noitadas de jogatina, me deixando sozinha em casa. E eu, buscando amor, buscando afeto, acabei me deixando levar pela conversa do sedutor. E os fatos aconteceram como o Senhor viu, presenciou mais cedo. Jesus então volta para ela e fala: Minha filha, o arrependimento, a esperança e a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para se consertar qualquer delito. Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Procure viver a sua vida da forma possível a partir do momento em que você destruiu o seu presente e comprometeu o seu futuro. O que lhe resta agora é se reerguer e se refazer, na consciência de que seu marido também não poderá te ajudar, porque ele também é doente como você. Portanto, procure se reerguer e conte sempre com a benevolência do Pai que zela por todos nós. A mulher foi mais aliviada, pensando no que deveria fazer para tocar a sua vida. 10 anos se passaram. Na cidade de Tiro, uma cidade que fica em outro país, uma casa simples em suas feições, mas grandiosa no seu propósito, acolhia os doentes, os peregrinos, as pessoas que ali passavam em dificuldade física e lhes dava um pouco de conforto, lhes curava as feridas e alimento para que eles pudessem seguir a sua viagem. Numa certa noite,
um homem bastante combalido fisicamente procura aquela casa. E depois de ser atendido por aquela mulher que denunciava em sua face muita beleza em seu passado, ele para ouvi-la falar sobre Jesus. Ela tinha o hábito de todas as noites, aquelas pessoas que estavam ali, para aquelas pessoas ela falava sobre Jesus. E quando chegou a noite ela o fez, começou a falar sobre os feitos do mestre Galileu que morreu por todos nós. Depois dessa fala, aquele homem voltou-se para aquela mulher e lhe perguntou: senhora, esse Galileu esse Senhor Jesus de quem falas, é aquele Galileu que 10 anos atrás foi morto e crucificado em Jerusalém? Ela disse: é sim. Eu falo dele porque ele muito me ensinou e porque ele me salvou num momento de sofrimento. O homem voltou-se para ela e disse: eu também conheci esse Jesus, mas eu o odiei no dia em que ele libertou a mulher que havia me traído. Eu não consegui aproveitar os ensinamentos dele, porque fui um fraco. Aquela mulher havia me traído por responsabilidade minha, e eu não tive coragem de aceitá-la, de procurá-la. Pouco tempo depois, comecei a buscá-la quando já estava recuperado. Andei por toda a Judéia e pelas cidades em torno e jamais a encontrei. Hoje estou aqui, decaído, combalido, adoecido e não tenho forças sequer para procurá-la mais. Aquela mulher, instantaneamente, lembrou-se dos episódios de 10 anos atrás e reconheceu naquele homem o seu marido de então. Voltou-se serenamente para ele e lhe disse: Jesus nos ensinou que o arrependimento, a paciência e a confiança em Deus são os primeiros passos para nos recuperarmos de qualquer doença. Vamos dormir tranquilo, meu irmão, porque nós dois já o encontramos. E aqueles dois acabaram tendo o final que não conseguiram construir em felicidade, porque não souberam construir as próprias vidas. Ato que muitas vezes nós também o cometemos 2000 anos depois. É imprescindível, meus irmãos, que nós comecemos a pensar no que fazer com o que vemos nas outras pessoas, com os defeitos que identificamos dos outros, porque eles são o material de que nós precisamos para buscar e encontrar os defeitos e as mazelas que existem em nós. Vamos ter a convicção de que tudo na vida gira e que tudo que um dia foi, um dia voltará. Vamos nos lembrar de que Jesus nos ensinou, acima de tudo, a compreensão e o perdão. E se um dia tivermos dificuldade em compreender e em perdoar, vamos insistir, vamos nos esforçar, porque esse é o nosso objetivo. Melhorarmos a cada dia, promovermos o nosso autoconhecimento e a consequente reforma íntima, na esperança de que Jesus estará sempre conosco, com paciência e com o reconhecimento dos nossos próprios erros. Que o Mestre Jesus possa nos amparar, nos abençoar, estar conosco em todos os momentos, nos fortalecer nas nossas necessidades e nos ensinar cada vez mais a buscar agir como Ele agiu e como Ele nos ensinou. Muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe e que Ele permita que nós continuemos servindo sempre em Seu nome. Que Jesus nos abençoe.